Então, pessoal, boa noite. Estamos gravando aqui nossa live do dia 29/6/2019 do MBA de Gerenciamento de Projetos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais de projeto. Embora a gente já tenha abordado um pouco isso na outra live, eu vou revisar isso com vocês. Vocês duas não estavam, né, na live ao vivo, a gente fala isso agora. Então, primeira coisa, conceito de projeto. O que é um projeto? Né? O projeto ele tem algumas características que diferenciam bem das atividades normais de uma empresa. Né? Quando a gente pensa num projeto, a gente pensa num trabalho, né? E algo que tenha que ser feito. Quando a gente pensa num trabalho, a gente pode dizer que um trabalho é um tipo de esforço, certo? Então nós podemos dizer que um projeto é um esforço. Tá? Esse conceito que eu estou elaborando com vocês é o que está no PMBOK. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o PMBOK daqui a pouco. Então, é um esforço que tem uma grande particularidade, diferente das atividades rotineiras, das atividades normais da empresa. Ela tem um início, ela tem um meio e tem um fim. Né? O projeto tem um prazo de validade, que é o seu tempo de ciclo, desde o início até o seu término. Então, essa característica também, complementando o conceito que é nos dado pelo PMBOK, né? Então, é um esforço temporário, que tem um lapso temporal, certo? E que tem objetivo próprio, ok? Então, ele existe por uma determinada razão. E essa razão é própria. Embora nós tenhamos projetos parecidos, né, cada projeto tem o seu próprio objetivo. Ou seja, ao término de um projeto, nós temos diversas entregas. Né? E o que a gente quer entregar? O que a gente quer fazer? Por exemplo, se a gente vai construir uma casa, né, o grande objetivo de um projeto é construir uma casa, é entregar essa casa, certo? Então, continuando no conceito, é um esforço porque é um trabalho temporário porque ele está num lapso temporal, que ele tem um objetivo próprio. Então a gente fala que é um objetivo único e específico, certo? Que é só dele, ele tem vida própria e que vai gerar um resultado único e específico. Então é importante a gente complementar essa questão do resultado, porque o projeto, a gente espera um resultado no projeto, as partes interessadas esperam um resultado no projeto. Então, fechando, né, o conceito, um esforço temporário com objetivo único e específico que vai gerar um resultado único e específico. A gente realiza um projeto quando a gente precisa mudar uma situação. Por exemplo, vamos imaginar duas cidades, né, que são cortadas por um rio. A pessoa tem que atravessar um rio para chegar de uma cidade a outra. É realizado um projeto de construção de uma ponte, que vai ligar esses dois pontos. Mesmo que seja mínima, né, essa mudança, o projeto sempre vai impactar de uma forma pequena ou de uma forma grandiosa na mudança de uma realidade. Então nós tínhamos, né, nesse exemplo que eu estou dando, uma situação entre duas cidades que estavam desconectadas, né, que era necessária essa travessia por rio, e depois dessa ponte nós temos duas cidades conectadas. Essa é a grande entrega do projeto, certo? Então, se a gente parar para pensar, nós tivemos a iniciação, onde identificou essa necessidade, todo o planejamento, a ponte que foi executada e, por fim, o encerramento desse projeto, que é o quê? Que é a entrega final dessa ponte. Então, eu já estou falando com vocês também sobre o ciclo de vida do projeto. Tudo isso está na outra live que a gente gravou também, mas eu estou só relembrando aqui. Então, o projeto ele tem a fase de iniciação, né, onde a gente identifica a necessidade de realizar o projeto, a gente identifica quais são as partes interessadas, certo? E aí a gente tem, podemos dizer que é como se fosse o nascimento do projeto. Depois nós temos a fase de planejamento, que é quando nós vamos definir todas as regras, tudo que vai acontecer durante a realização desse projeto. Depois o momento de execução e controle, a gente executa, né? E vai controlando, monitorando o que está sendo feito. E por fim, a gente encerra um projeto, encerrando fases do projeto ou encerrando um projeto como um todo. Tá? Costumo dizer sempre que a fase mais importante de um projeto é o planejamento, de gerenciar um projeto é o planejamento, porque você só consegue gerenciar alguma coisa se você planeja. Né? E o resultado desse planejamento é um plano, é um documento que a gente elabora.
Para quê? Para que a gente possa acompanhar durante a execução desse projeto, durante a realização desse projeto, se aquilo que está sendo executado está de acordo com o que foi planejado. Ok? Então a gente planeja, executa e vai monitorando. Por que a gente tem que fazer isso? Para que possíveis desvios sejam corrigidos, né? Para que a gente possa garantir que aquilo que está sendo entregue está dentro daquele requisito de qualidade, dentro daquele padrão que foi identificado lá no começo, que foi planejado e executado, certo? Então, basicamente, quando a gente está pensando num projeto, a gente está falando sobre isso. Tranquilo até aí? Vocês estão por aí? Tranquilo, professor. Tá, Tranquilíssimo. Tá então tá legal. Se vocês tiverem dúvida a qualquer momento, quiser falar sobre qualquer... Só interromper e falar, fiquem totalmente à vontade, tá? Tenho uma dúvida. Vamos lá. É uma dúvida até que eu perguntei pelo fórum. Sobre o termo, como é que é? TAP? Termo de TAP? abertura. A TAP, termo de abertura do projeto. Que tinha lá uma questão, né, para forçar a assinatura da TAP, do TAP. Eu não entendi esse forçar. Não, o negócio é o seguinte, quando a gente pensa num projeto, a gente não começa a executar esse projeto até que ele nasça. A TAP, termo de abertura do projeto, é uma certidão de nascimento. Você não vai começar a planejar, a executar, você não vai fazer nada enquanto isso não estiver pronto. Essa é a questão, né? O que é que nós estamos falando? Vamos falar um pouquinho do PMBOK agora. O PMBOK, ele é a publicação, né, do PMI, que é o Instituto Internacional de Gerenciamento de Projetos, né? Project Management Institute. E o PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Então, é o Guia de Conhecimento e Gerenciamento de Projetos. O que acontece? Essa instituição, PMI, através do PMBOK, publica boas práticas, ok? Em gerenciamento de projetos. Que significa o quê? Significa que alguns processos, hoje, no PMBOK 6, 49 processos, eles recomenda-se que sejam seguidos, né? E um dos processos é formalizar isso, é criar o termo de abertura do projeto, que está lá entre os processos de iniciação, tá? Então, se a gente parar para pensar, vamos começar o projeto, tá? Mas eu não tenho o termo de abertura do projeto, que é a certidão de nascimento do projeto. Só nasce depois disso. Será que eu estou conduzindo o gerenciamento desse projeto dentro das boas práticas? Então, não estou. A gente precisa necessariamente da formalização do termo de abertura do projeto, né, que está lá entre os processos de iniciação. Então, teoricamente, eu sei que hoje no mercado, assim, na prática, tem alguns clientes que a gente visita, que gerenciam alguns projetos. As pessoas acabam não ligando muito para isso, né, dessa formalização. Mas, por exemplo, é no termo de abertura do projeto que nós elegemos, né, empossamos o gerente de projeto, que é o cara que vai cuidar de tudo. E aí, de repente, no meio do projeto, você está lá desenvolvendo alguma coisa, e você não tem nada formal que te dá poder, que te dá autonomia, que te dá autoridade para tomar algumas decisões, né, fica complicado para você. Então, a ideia é que sim, que o projeto não se inicie até que o termo de abertura tenha sido assinado, devidamente assinado. Tá? Respondeu? Respondeu. Porque, na verdade, eu não estava entendendo, eu achava que o gerente de projetos que propunha o projeto, mas não é. Não é. Tá, legal. Deixa eu mostrar um conceito para você. Mas se o gerente de projeto está propondo um projeto, se a empresa não quer, se o sênior não quer assinar, é porque não interessa, não está na estratégia e tal. Agora eu entendi. Vamos pensar assim, não está no nosso material, mas eu vou trazer umas figuras para vocês. Quando a gente pensa num projeto, os exemplos que eu estou dando são empresas grandes, né, e que justificam toda essa nomenclatura. Tá? Normalmente a gente tem ali os acionistas, né, o pessoal que são os donos das empresas, empresas grandes, né, sociedade anônima, capital aberto, enfim. E nós temos a alta gestão, que são as pessoas, né, os grandes dirigentes ali, os presidentes,
que tomam as decisões estratégicas com alguns rumos, certo? E nós temos alguns diretores. Vamos pensar nessa estrutura organizacional, tranquilo? Certo? Tem os donos, tem o presidente, tem os diretores. Vamos pensar numa empresa automobilística, né? Que ela quer lançar um carro novo no mercado. Então, se essa empresa ela é grande e tem várias divisões, né? Normalmente, quem vai ter esse tipo de iniciativa pode ser um diretor que está relacionado com o lançamento de produto, certo? Então, o que que ele faz? É ele que vai dirigir um projeto desse? Não, não é, certo? Porém, ele tem um papel, quando a gente fala em gerenciamento de projetos, que a gente chama de patrocinador ou sponsor, tá? Sponsor. S-P-O-R-S-O-R, sponsor. Quem que é esse cara? Esse cara é aquele que viu a necessidade, por exemplo, de lançar esse veículo no mercado, defendeu essa ideia e falou assim, gente, a gente precisa fazer isso. Então, ele faz, né, normalmente, um estudo sobre isso, ou encomenda um estudo sobre isso, para apresentar para a presidência, apresentar um nível acima. Uma vez que isso é autorizado, ele passa a ser o pai da criança. É ele que vai ser responsável por responder para o pessoal estratégico, né, sobre as respostas desse projeto. Então, o sponsor ou patrocinador, ou do jeito que eu gosto de falar, pai da criança, é ele que vai trazer alguém para gerenciar esse projeto. Então, o gerente de projetos está. Nós temos lá a alta direção, a presidência, os acionistas, né, que são os donos, a presidência, diretores. Esses diretores, eles acabam sendo os pais da criança, que vão alocar um gerente de projeto aqui. É assim que funciona na prática em empresas maiores, certo? E junto, esses dois, esse gerente de projeto e o sponsor, na verdade o trabalho acaba ficando para o gerente de projetos, né? Mas eles que vão identificar, vão afinar tudo que deve ser desenvolvido no projeto, né? E aí começa-se, depois do termo de abertura, né, e a identificação de quem são as partes interessadas, e é que começa o planejamento do projeto. Normalmente é assim, tá? O projeto ele não nasce na necessidade em organizações grandes, tá? E não é o gerente de projeto que identifica. O gerente de projeto, na verdade, ele tem a função de cuidar, né, para que dentro das boas práticas preconizadas pelo PMBOK, o projeto saia do papel. Esse é o papel do gerente de projetos, tá? Então, o sponsor, ele, junto com o gerente, ou sei lá, ele faz o termo, e aí... O gerente faz e o sponsor aprova. Ah, tá. Entendeu? Só que assim, trazendo para uma realidade. Vocês são de Marília, vocês duas? Eu moro aqui, mas eu sou de São Paulo. Tá. Você trabalha lá, trabalha aqui, trabalha em empresa grande? Não, eu trabalho na Acerte. Ah, tá, legal. Tá certo. Então, empresas menores, né? Empresas menores não tem toda essa estrutura hierárquica. Então, as decisões são mais rápidas, são mais próximas, né? Mas, assim, também vale isso. Eu, por exemplo, quando eu vou gerenciar um projeto em algum cliente, alguma empresa onde eu já tive, eu normalmente, nem que seja para ficar por e-mail, é importante formalizar. É importante formalizar. Porque depois, quando normalmente o gerente de projeto eu já tive nessa posição, né? Você é cobrado por algumas coisas. E você tem que ter você tem que ter esse poder, né? Não só a autoridade que você conquista, mas você tem que ter também esse poder junto à tua equipe. Então eu vejo que é muito importante que a gente tenha essa formalização, sim, né? Tudo isso é preconizado pelo PMBOK. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então tá bom. Então, entrando aqui um pouco na aula anterior, eu já falei algumas coisas. Deixa eu entrar aqui na segunda aula. Só um minutinho. Bom, falando um pouquinho aqui do PMBOK, né, que eu falei para vocês. Então vamos pensar o seguinte: nós temos o PMI, que é o instituto, tem o PMBOK, que são as publicações, né? São livros. O meu não está aqui, acabou ficando no Nivem. Eu tenho o PMBOK 5, mas nós já estamos no PMBOK 6, né? Já foi atualizado agora. E esse PMBOK, né? Project Management Body of Knowledge. Então, o guia de conhecimento em gerenciamento de projetos, tá? O que é esse livro? O que é esse material? Primeira coisa, vamos falar o que ele não é. Ele não é um método. Nós não estamos falando de um método.
O método é igual a uma receita de bolo. Segue passo a passo que o bolo sai. Tá? O PMBOK, ele é diferente. O PMBOK é um guia de boas práticas, best practices, né, que o pessoal costuma falar. Então, o PMBOK, ele tem uma certa flexibilidade. Por quê? Porque são 10 áreas de conhecimento e gerenciamento de projetos, né, que o PMBOK aponta. Essas áreas, como já está no material de vocês, mas eu vou falar aqui rapidinho, nós temos, né, o escopo, o cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições, stakeholders e a integração, que faz tudo isso funcionar, tá? Por que eu falo para vocês que isso aqui, o PMBOK, ele não é um método? Porque a gente consegue gerenciar um projeto, talvez não seguindo algumas das boas práticas em gerenciamento de projeto, certo? Por exemplo, projeto, falei para vocês que é um esforço temporário com objetivo único específico que gera um resultado único específico. Tá? Tem alguns projetos, né, que são muito grandes, que faz sentido eu gerenciar tudo isso, né? Mas vamos pensar o seguinte, talvez a mudança de endereço, vou fazer uma mudança, vou sair da minha casa, vou morar em outra casa, né? É um projeto? Posso entender como um projeto, certo? Percebi essa necessidade, fiz todo o planejamento, executei, verifiquei se tudo deu certo. Acabou a mudança? Acabou. Paguei o cara da empresa de mudanças, está tudo ok, ele entregou, está tudo beleza lá em casa. Encerrou o projeto, vida que segue, né? Aí a nossa vida cotidiana volta ao normal. Será que num projeto desse porte, eu preciso mesmo fazer um plano de gerenciamento das comunicações? Entende? Então, assim, tem algumas coisas que fazem muito sentido para projetos maiores. Porém, para projetos menores, não fazem tanto sentido. Não faz sentido a gente perder tanto tempo, tanta energia, né? Custo também, isso custa, para ficar fazendo planos, para ficar fazendo controle. Então, o PMBOK, ele trata de boas práticas, as quais você pode ou não segui-las na sua totalidade, certo? Qual que é a questão? A questão é que, enquanto o gerente de projeto, um bom gerente de projetos, né, decide por simplesmente negligenciar algumas áreas, alguns conhecimentos, algumas técnicas de gerenciamento, ele tem que ter a consciência de que isso não vai impactar no projeto dele. Então, de forma deliberada, a gente pode, sim, negligenciar algumas coisas, certo? Pode parecer meio estranho. Nossa, tem um negócio que tem que ser seguido. Sim, algumas coisas não podem deixar de ser seguidas, né? Como eu falei na outra live, nós temos o gerenciamento do escopo, que é o trabalho, que é o que vai ser feito, né? Gerenciamento do cronograma, que tem a ver com os prazos, com o tempo, com o tempo em que o projeto vai ser desenvolvido. E nós temos o gerenciamento do custo, que é quanto que isso vai me custar. 99,9% dos projetos que a gente realiza envolve essas três áreas. O que, quanto, em quanto tempo. Quanto vai custar em quanto tempo, certo? Então, essas três áreas, minimamente, precisam ser gerenciadas. Essas três áreas a gente chama de linha de base de gerenciamento de projeto. É aquilo que minimamente a gente tem que gerenciar. Guto, mas você falou que 99,9% tem projeto que não precisa? Tem. Por exemplo, eu oriento os TCCs dentro das instituições, né? Eu que gerencio todo o custo já dentro de um cronograma, e custo não existe. Então, é apenas um trabalho que vai estar sendo desenvolvido em sala de aula pelos alunos. Então, na verdade, o aluno ele vai gerenciar somente o escopo. Então, tempo e custo, o gerenciamento não é necessário, porque a gente já tem tudo definido, ninguém precisa pensar nisso, certo? Então, esse é um tipo de exemplo. Então, assim, quando eu tenho, dentre essas três variáveis, alguma coisa que não vai mudar, que não vai atingir, eu vou gerenciar as outras duas ou apenas uma. Posso? Posso. Mas é muito raro. Um outro exemplo digamos que eu tenho um pai muito rico, mas muito, muito rico mesmo, e eu estou realizando um projeto onde o dinheiro não é problema nenhum. E tanto faz eu gerenciar esse orçamento ou não. É um recurso que não é escasso, ele é extremamente abundante. Então, simplesmente eu não vou gerenciar. Pode? Pode. Mas na nossa realidade a gente sabe que não.
né? A gente gerencia principalmente tudo aquilo que, na verdade, a gente gerencia, a gente administra tudo aquilo que é escasso. E principalmente quando a gente pensa em custo, né? Que é, eu acho que é um dos ativos de produção, de transformação mais escassos que a gente tem hoje, se a gente pensar aqui no Brasil. Certo? Então, o PMBOK é um manual de boas práticas, tá? Que não precisa ser seguido na sua totalidade. Você pode identificar as áreas que você vai gerenciar, você pode escolher as ferramentas e técnicas que vocês vão utilizar para fazer o gerenciamento, ok? E desenvolver a partir disso. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tá. Vocês estão acordados? Estou falando muito rápido, muito devagar? Não, Não, tá é só bom. Tá tirar o bom? microfone e atrapalhar. Tá. Então tá bom. Então, ó, eu vou falar um pouquinho para vocês. Né, eu estou falando um pouco da segunda unidade de aprendizado ali, né? Dessas áreas de conhecimento, então. Eu já falei um pouco na outra live. Na outra live eu acho que eu acabei esgotando todo o assunto, mas eu vou falar para ficar bem tranquilo para a gente. Então, nós temos o escopo, que é o trabalho ou aquilo que vai ser feito, né? O que nós vamos fazer. Nós temos o cronograma, que é gerenciar em quanto tempo vai ser feito, ou seja, qual o prazo que a gente tem para fazer. Custo, que está diretamente ligado ao orçamento. Qual o valor que eu tenho, né, para realizar um projeto? Depois, a qualidade. Quais são os padrões de qualidade que eu preciso entregar, né, que eu preciso realizar nas entregas que eu vou produzindo? Depois, 6, recursos. Recursos inclui principalmente pessoas. Né? Quando a gente fala de recursos, estamos falando também de pessoas. Então, quais são as pessoas? Qual a tecnologia? Qual a infraestrutura que eu preciso ter, né, para que o projeto saia do papel? Depois, as comunicações. Pensa o seguinte: um projeto muito grande normalmente envolve muita gente, né? E a gente tem uh, as pessoas que estão dentro ou fora do projeto que têm algum interesse. Eu vou falar sobre isso já já. A gente precisa se comunicar com essas pessoas. Algumas pessoas a gente precisa pedir autorização de algumas coisas. Outras pessoas a gente precisa apenas comunicar, dar reporte. Outras pessoas a gente não precisa falar nada, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Saber quem são essas pessoas e dizer ali, nessa área de conhecimento, comunicações, como que a gente vai se relacionar com elas, certo? Reuniões, e-mails, site, como que isso vai funcionar, ok? Para que serve a área de conhecimento e comunicações. Riscos, né? Antes de mais nada, o que são riscos? Vocês conseguem dizer para mim? Pode ser uma de cada Não. vez. Aí eu não consigo. Eu também não. Tá, então vamos pensar o seguinte: é o mesmo exemplo que eu dei na outra live. Vou viajar a São Paulo. Vou pegar meu carro e vou a São Paulo. Fala um risco para mim. A estrada? Acidente. Acidente. Fala outra. Acabar a gasolina? Acabar a gasolina. Outra. Levar uma multa. Levar uma multa. Mais um só. Dormir no volante? Dormir no volante. Legal. Vocês são muito desgracistas, né? Só vai dar coisa errada. É risco, né? Chama risco. Ó, São aí que tá. Aí esse que é o conceito. Vamos lá. Peguei meu carro, tô indo a São Paulo. Parei no Rodoserve, tomei meu café, comi uma coxinha de frango com catupiry. Saí, fui ao banheiro e, do nada, olho para baixo e acho um pacote de dinheiro. Que não é de. Travou, professor. Sei se Travou o meu também. acho que é a internet. Acho que foi lá, né? Foi lá com É. ele. É. Vamos esperar. Se a gente sair e voltar? Pode ser. Vamos sair? Vamos. Vamos.